Boa tarde a todos vocês que acompanham o Simples Assim. Hoje a gente está aqui com o dermatologista Dr. Marco Andrei Cipriani Frade, que foi até o ano passado presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Oi, Dr. Marco Andrei, muito obrigada por receber a gente aqui do Simples Assim na sua casa em Ribeirão Preto. Oi, Renata, eu que agradeço, a você, a todos os telespectadores aí do Simples Assim, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre hanseníase. O Brasil ainda é o segundo país em maior número de casos no mundo. Nossa. Então nós fazemos em torno de 25 a 30 mil casos por ano, é o que nós temos oficialmente registrado. Então, o que nós temos percebido hoje, que a Sociedade Brasileira de Hansenologia hoje coloca com muita veemência, é que esses números, eles não são reais. Eles não são reais, não é porque, vamos lá, o Ministério da Saúde ou as secretarias de saúde estão escondendo casos. Não é isso. O que falta hoje no Brasil e até mesmo no mundo, frente aos dados que a gente vê, falta conhecimento. As pessoas perderam o conhecimento, a expertise de diagnosticar a hanseníase. Bem, a hanseníase é uma doença causada por uma bactéria e que ela tem uma atração muito grande pelos nervos periféricos. Então ele se guia, principalmente, a partir do momento que ele entra pelas vias aéreas, a transmissão é pelo conversar, pelo tossir, pelo espirrar, né? 90% da população tem a defesa natural contra a hanseníase, e a partir do momento que essa bactéria penetra no nosso sistema, rapidamente ele vai procurar áreas frias do corpo. Então por isso que a pele é um lugar que vai ter mais manifestação da doença, mas antes de ser na pele, são nos nervinhos que dão a sensibilidade da pele. Então ela tem uma atração pelas células que formam a bielina, formam os nossos nervos, na superfície. Então por isso que é muito comum essa relação da hanseníase inicialmente com a perda de sensibilidade. Então o paciente acaba perdendo a sensibilidade ao toque, ao calor, ao frio, à dor. Mas ela aparece como forma, tem alguma mancha, tem alguma ferida, ou você está com o braço aqui normal, você tem hanseníase e não vê marca externa nenhuma e não tem sensibilidade? Então, nem sempre, isso é um outro paradigma, a gente sempre associa a hanseníase a essa mancha, Lógico, é mais frequente, entretanto, a hanseníase é uma doença que evolui muito lentamente, porque o bacilo se multiplica a cada 3 semanas, 2, 3 semanas. Então é diferente, por exemplo, da tuberculose, que o bacilo da tuberculose se multiplica a cada 12, 18 horas. Então, a doença é lenta. Então, durante muito tempo, nós vamos durante muito tempo o paciente acaba vivendo com sintomas. Ele não tem mancha, ele não tem sinal. E quais são esses sintomas? Esses sintomas são sintomas de agressão neural. Ou seja, o paciente começa muitas das vezes a ter dormências, formigamentos, cãibras. Geralmente a dormência, câimbra, o formigamento da hanseníase são isolados, assim, eu falo que são ilhas, são áreas. Por exemplo, cãibra num dedo só, de um pé só, de repente à noite, espontaneamente a pessoa acorda com 2 dedos do pé comichando, formigando. Por que isso? Não tem história de contratura, de compressão, não tem história de trauma. Então, são pequenos sinais, e às vezes os pacientes ficam 5, 10 anos procurando por que eu tenho um quadro de neuropatia, de dormências, formigamentos, câimbras, ou até mesmo dores que não tem justificativa. Os pacientes chegam às vezes com várias ressonâncias, várias tomografias, e às vezes o diagnóstico, e às vezes já com perda funcional, porque depois de um determinado tempo o paciente começa a ter agressão também do nervo motor. E eu ia te perguntar isso, há um exame então que possa fazer para detectar? Então, como é feito o diagnóstico e qual é o prognóstico? Então, o diagnóstico da hanseníase, ele foge o que é hoje a medicina normal, a medicina atual,
quebra um pouco o paradigma, porque hoje cada vez mais, eu acho ótimo isso, né, na medicina você tem sempre procurado aí um exame que, olha, você tem realmente essa doença. Na hanseníase, infelizmente, se nós dependermos de um exame complementar, laboratorial, que nos diga, ó, esse é hanseníase, 50% dos pacientes não vão ter o diagnóstico. Esse exame que a gente tem, que tem uma especificidade de 100%, é eu encontrar o bacilo ali, essa bactéria ali. Só que muitas das vezes, quando eu encontro esse bacilo no exame laboratorial, quer seja da biópsia de pele, de nervo ou do raspado, já vão ser formas muito avançadas da doença. Esse aspecto de ter uma área localizada, enquanto a periferia está toda normal, resposta quase que imediata, isso só acontece na hanseníase. Não existe outra doença neuropática que te dá perdas de sensibilidade tão iníbias, tão bem definidinha, igual na hanseníase. Isso às vezes é tão minucioso que às vezes assim, eu falo para os meus alunos, 1 milímetro para o lado de fora da lesão, que você nem via, imagina o paciente se vai enxergar. Não vai, né? 1 milímetro para o lado de fora da lesão, o paciente responde. 1 milímetro para dentro é um silêncio absoluto. E tem algum grupo de risco? Qualquer pessoa está suscetível a pegar bactéria, mas a pessoa tem que estar com uma imunidade baixa? Tem alguma... tem o que a gente pode fazer para evitar? Então, tem vacina? Ótima a sua pergunta, porque a imunidade em relação à hanseníase é uma coisa muito específica, né? Então essa história de falar, a imunidade está baixa, eu peguei a hanseníase por causa disso. Isso não procede na hanseníase, que é bem diferente da tuberculose, né? Porque às vezes você tem pacientes que são literalmente imunodeprimidos e se ele às vezes desenvolve uma hanseníase, ele desenvolve uma hanseníase de formas assim muito mais celular, que a gente fala, como muito mais defesa celular imunológica do que com essa característica imunodeprimida. Ou seja, para o bacilo ele não é imunodeprimido, ele consegue montar uma resposta celular capaz de segurar o bacilo ali. Para outras doenças ele pode abrir de forma muito fácil o diagnóstico, a evolução dessa doença. Então não é uma questão pura e simplesmente de imunodepressão de forma geral, né? Se o paciente tem a resistência baixa, igual você disse. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito claro para a hanseníase. O que é um fator hoje? Assim, por que a hanseníase está muito associada à pobreza? Na verdade, é o viver em aglomerado. Na hanseníase, a relação com a pobreza é o viver junto, né? O grande fator de risco é você ter, às vezes, indivíduos doentes, sem tratamento, convivendo muito próximo com outras pessoas, né? Na sua própria família. Né? Então, assim, viver em comunidades, por exemplo, onde você tem uma casa que tem um cômodo e vive 13, 12 pessoas. Entendi. Então, isso é a disseminação, porque está tudo num ambiente fechado, né? O paciente está ali, todo dia leva uma carga de bacilo. Isso, imunologicamente, há uma fragilidade de defesa e acaba fazendo as pessoas ficarem doentes. Os trabalhos colocam que o contactante, a pessoa que convive com o paciente com hanseníase, tem 8 vezes mais chance de pegar a doença do que a população normal. Então, assim, o que a gente vale de tranquilidade, entre aspas, é que 90% é conhecido na literatura, que 90% das pessoas têm defesa contra a doença. Manchas brancas que estão aparecendo do nada, né? Então, passe a mão, toque, né? Essa questão, às vezes, de encostou na panela, é muito comum, não sente, só percebe que a bolha d'água apareceu no final do dia. Olha isso com mais atenção, provavelmente a sua defesa contra o calor, às vezes é espetada, é o caquinho de vidro que você não viu, mas seu pé está sangrando, e você olha, eu não senti nada, não machuquei. Pergunte isso, por que isso pode estar acontecendo, que isso pode ser hanseníase. É isso aí, gente. Aprendemos muito aqui, né? Agradecer, ó, tem uma visita aqui, ó, uma visitinha que tá apaixonada aí pelo meu tripé. E a gente agradece muito ao Dr. Marco Andrei ter nos recebido aqui para dar essa aula de hanseníase e sugere a vocês atenção, escutem bem, ouçam de novo, né? Tudo que ele falou em termos de sintoma, busque a orientação do seu dermatologista. Dr. Marco Andrei, muito obrigada. Eu que agradeço de estar falando de hanseníase.
uma doença que é tratável, curável com antibióticos, que é gratuitamente distribuído em toda a rede nacional. Mais uma vez, obrigado, Renata, pela oportunidade. Imagina, gente, um abraço a todos vocês que acompanham o Simples Assim. A gente está no YouTube, no Facebook e as nossas chamadas no Instagram. Até a próxima.